Daí eu comecei a trazer uma beleza mais natural pra sobrancelha, porque me incomodava a cliente chegar e falar, eu quero ficar igual essa fulana. Eu vi isso numa palestra sua. Aí eu falava, não acho que você pode ser bonita sendo você. Aí eu falava, posso fazer um projeto de sobrancelha pro seu rosto, que eu sei que vai ficar lindo em você? Porque eu aprendi a ler a arcada óssea. Então eu entendi que a sobrancelha, ela tem que acompanhar a sua arcada óssea, e não adianta eu vir com uma régua e medir. Eu vou olhar pra você e vou fazer o projeto, vou harmonizar elas com todo o seu rosto. E isso começou a pegar. Aí eu lancei um movimento Beleza Sem Padrão, hashtag. Quantos anos atrás? Foi em 2017 ainda. 17. Que foi a grande virada de chave. E aí? Que é como se eu tivesse zerado a minha vida, no fundo do poço, você zera a vida, né? Você não tem mais nada pra perder. Daí você pagou, mas daí você pagou os quase 200 pau. Ainda tava ali endividada. Eu parei de focar na dívida. Eu falei, eu não vou trabalhar para pagar essa dívida. Eu vou trabalhar para construir tanta riqueza que eu vou pagar essa dívida e não vou nem sentir. Eu mudei o meu foco. Não estava trabalhando para pagar dívida. Era para ganhar muito dinheiro a ponto de ela nem fazer mais diferença na minha vida. Gente, mas que receita é essa? Me explica. E aí? Aí eu comecei a pensar nisso o tempo todo. Porque a dívida, ela te afunda. Você só pensa nela, o que você pensa cresce. Você tem razão. Foco da tua energia. E eu comecei a ver, e eu via. Aí eu começava a fazer ensaio mental. Olha que louco. Ensaio mental. Eu ia dormir, eu via, eu começava a imaginar tudo que eu queria que acontecesse na minha vida. Então eu via o WhatsApp lotado de conversa, eu ficava imaginando. De cliente? Criando cenas. Então eu criava um filme mental da minha vida perfeita. Como que é a minha vida perfeita? Então eu imaginava eu chegando, abrindo o WhatsApp, um monte de mensagem, minha agenda lotada, cliente chegando e saindo, feliz, todo mundo me marcando, os famosos me procurando, minha conta bancária bombando, entrando dinheiro o tempo todo, eu nem sabia de onde vinha. Então eu ficava, e quando eu imaginava isso, quase dormindo, que a gente desliga a mente consciente, vai pro nossa mente subconsciente, que ela fica mais aceitável, ela não fica tão combativa com os sonhos. E aí quando você começa a criar um ensaio mental muito detalhado, você começa a sentir a experiência e o teu corpo, ele entende que você tá vivendo aquilo, porque o teu subconsciente não entende o que é real, o que é irreal, o que é positivo, o que é negativo. Você comanda ele. E aí ele traduz isso para a realidade da tua vida. E aí eu comecei a imaginar a cena. E quando eu começava a imaginar, eu comecei a sentir. O teu corpo sente viver aquilo lá. Automaticamente você já emite a gratidão, como se já estivesse vivendo aquilo. Então tua mente acha que você vai viver aquilo. Então e você todo dia antes de dormir... Eu fazia 5 minutos de ensaio mental. De manhã também. 5 minutos, pode ser na cama, acordando ou quase dormindo. Porque é quando a mente consciente desliga. Não adianta só fazer isso e depois ficar o dia inteiro Pelo amor de Deus, TV. Não. Daí que vem a superação. Porque o que é superar algo? A superação é a sua capacidade de superagir. Superação. Então eu queria superar isso. Eu zerei no fundo do poço, mas eu queria superar. E eu só ia superar para sair do fundo do poço. A gente precisa agir, né, gente? Vamos sair. Então é como se eu tivesse construído a minha vida do zero. Com as minhas percepções, com a vida que eu queria viver, com a verdade que eu acreditava, com tudo. Eu queria construir algo perfeito a partir dali. E eu comecei a fazer isso. E minha agenda mais lotada, eu dando vários cursos, crescendo, faturando. Comecei a contratar meus primeiros colaboradores. Então, uma pessoa para agendar, uma pessoa para treinar, para eu ensinar a fazer o que eu fazia, uma pessoa para vender curso. Então, foi criando setores dentro da empresa sem saber que já era uma empresa grande, né? Sem saber que eu estava criando esse império. Então, eu comecei a ter um senso de ecossistema ali, do tipo, eu vou criar setores. Mas aí, bom, ainda estava endividada. Juntando o meu dinheiro. Aí, olha que louco que aconteceu, a história é muito boa. Eu comecei a dar curso de pijama. Do nada, eu falei, gente, eu quero ser diferente. De pijama, eu falei assim, gente, será que é moda isso? Não, eu dou palestra de pijama, é muito legal. Mas eu fiquei, será que é pijama? Não, é pijama, tem a história do pijama. Que eu tava naquela de quebrar todos os padrões. Então eu quebrei padrão familiar, padrão feminino, a beleza sem padrão, a minha vida. Então uma mulher conseguir isso em 2017, parece que é muito tempo. Mas não é. É muito pouco Ainda tempo. assim, em 2017, não era tão comum você ver uma mulher saindo do zero, de total dependência, para criar algo. Ainda era uma coisa mais difícil de ver. Sim. Então, eu fui quebrando todos esses padrões e ganhando força. E eu queria mostrar para o mundo que uma mulher não precisa de homem nenhum para fazer o que ela quiser. Esse era o meu grito de liberdade. Essa foi a minha... Não era uma raiva, mas foi uma coisa que me motivou a mostrar uma coisa diferente.